Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Lição de Vida. Abra o seu coração, pois tenho certeza que Deus irá falar com você através do programa de hoje. A partir desse momento, você vai acompanhar um resumo do nosso testemunho. Mamãe, lavadora de roupa, me deu um presente que mudaria a minha história pro resto da vida. A infância da gente foi uma infância um pouco dura, né? Porque viemos de uma família humilde. Trabalhar muito cedo a gente, né? A gente fazia uma coisa ali para trazer o pão para dentro de casa. E Deus, ele foi fazendo uma mudança da noite por dia, meu irmão. Porque quando Jesus, ele quer, ele faz. Todo pai de família quer dar o melhor e a pessoa colocar a mão no bolso. Não tem nada. E não tem nada. Meu irmão, uma certa feita, fiquei, confesso que desesperado. Esse foi o resumo do Lição de Vida de hoje que você vai acompanhar a partir de agora, mas antes, para a sua meditação, Mateus 19 e 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. No programa de hoje vamos conversar com o nosso irmão Ailton Ramos, que é da Assembleia de Deus em Morro da Conceição, área 5. Irmão Ailton, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Lição de Vida. Irmão Manassés, a paz do Senhor Jesus, glorifica a Deus por nós estarmos aqui nesse dia abençoado que Deus, marcado por Deus. Eu sou feliz de estar com você para adorar Jesus e contar uma história que Deus ele fez sobre a minha vida. Amém. A sua trajetória de vida, a gente viu um pedacinho, um resumo aí. Hoje o Senhor canta, né, na casa do Senhor, como a gente costuma dizer, a levita da casa do Senhor Jesus. Quantos anos de estrada já, Ailton? Irmão Manassés, graças a Deus, assim, eu glorifico a Deus e também o nosso pastor Ailton, o nosso pastor presidente. E hoje eu tenho uma história muito grande, há 17 anos, louvando a Jesus. E juntamente agora com meus filhos, que eles estão recentes, há 6 anos que ele vem cantando comigo. São os derramos. Os derramos. Os derramos. E Jesus, ele fez uma coisa nova sobre a minha vida, porque só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. E há 17 anos que a gente vem louvando ao Senhor, cantando para o Senhor nas praças, nos ônibus, nas igrejas, porque Jesus ele tem um ídolo na nossa vida para fazer uma coisa nova. Amém. E você tem visto ao longo desses anos Deus fazer, como você acabou de falar, coisa nova, mas vidas sendo transformadas, impactadas através do poder do louvor, né? O poder que um louvor sincero, de coração, ele tem. Bom, Manassés, essa é uma experiência muito grande. Deus, ele tem surpreendido a gente dentro dos ônibus. Quando a gente canta nos ônibus, passamos assim 10 dias cantando e muita gente é impactada com o poder do Senhor. Porque o louvor, ele mexe no íntimo das pessoas que estão lá viajando e muitas vezes tem pessoas que vão com uns problemas. Muitas vezes cheguei a encontrar pessoas que queriam tirar sua própria vida quando chegasse em casa e Deus, através do louvor, libertar essas pessoas e pedir a oração, dizendo: irmão, você não sabe como o meu coração estava aqui, porque quando chegasse em casa eu ia fazer uma besteira contra a minha própria vida e Deus, com a sua mão potente, através do louvor, libertar essas pessoas. Para mim é gratificante, em nome de Jesus. Agora, a sua história com a música começa onde? Quando? É uma história desde criança. Meu primeiro presente foi dada por minha mãe, Dona Marlene, de saudosa memória, já dorme no Senhor. Mamãe, lavadora de roupa, me deu um presente que mudaria a minha história pro resto da vida. O primeiro presente foi um violão que ela me deu. E a gente, quando era menino, ela me presenteou com esse violão que mudaria a minha história no louvor.
Hoje, graças a Deus, eu glorifico primeiramente a Deus e a minha mãe. Era um violão na frente, era mais ou menos perfeito, e atrás era um buraco. Ela dizia que isso aqui é para você louvar a Deus. Porque eu tenho uma base, irmão Manassés, de minha história, que minha mãe, ela sempre de joelho, Dona Marlene, orando por mim, pelos meus irmãos. E Deus, Ele fez uma coisa nova sobre as nossas vidas, porque é promessa de Deus. Quero dizer para você, mãe que ora pelo seu filho, continua orando. Deus é Deus de coisa nova na tua família. Você falou agora, resgatou um pouquinho da sua infância. São quantos irmãos? Tem irmãos e irmãs? Não, só irmão, só homem, né? Só homem. Dona Marlene, somente 3 homens. Uma pessoa mais velho, né? Ailton, o do meio, Abelardo, e o caçula, Adilson. Somos em 3 homens que mamãe, ela passou a base espiritual para a gente. Sempre foram evangélicos? A família? Não foi, não nascemos no lar evangélico, mas a minha avó, a irmã Brígida, também já dorme no Senhor, fazia parte ali nas primeiras comissões ali de Casa Amarela. É uma história que Deus ele tem resgatado sobre minha vida através de minha avó, irmã Brígida. Levava eu quando tinha 8 anos de idade para a oração das crianças, e a gente chegava bem cedinho. E Deus ele foi trabalhando na minha vida a partir desse momento. Jesus ele fez coisas grandes, irmão Manassés. Amém. Agora, as dificuldades que você enfrentou na infância, eu falo em relação a questões econômicas mesmo. Era aquela criança que sempre teve as coisinhas, escola, né? Geralmente criança gosta do biscoito, do iogurte. Tinha tudo isso ou foi uma infância mais difícil? A infância da gente foi uma infância um pouco dura, né? Porque viemos de uma família humilde. Minha avó vindo do interior, minha mãe com os costumes também de interior, assim, no sentido, trabalhava em roça. Entendeu? Então a gente teve uma infância um pouco dura em termos de brinquedos, né? Havia algumas crianças naquela época com dificuldade muito grande de comprar uma bicicleta, um carrinho. Meu carrinho era um carrinho daquele feito de lata que a gente ajeitava em casa e saía empurrando. Era o melhor presente que a gente tinha sobre a nossa vida. Mas o que valia é que quando a gente se juntava juntamente com minha mãe e meus irmãos na presença de Deus, é que tornava a diferença e que marcou muito a minha vida. Muitas vezes era isso. Mamãe dizia, é melhor a pessoa estar na presença de Deus e sair de cima do muro. Ela falava sempre isso e eu glorifico a Deus, irmão. Ensinou a servir a Jesus com todo o coração, todo né? coração. Toda a sinceridade. E foi uma infância e chegou na adolescência, tudo na casa do Senhor? Na casa do Senhor a gente servindo ao Pai, minha mãe com muita dificuldade, né? A gente descobrindo a fase da adolescência e Deus, ele condenando a minha mãe, juntamente com meu pai, Adilson Ramos, meu pai. E meu pai vivia muito trabalhando, muito fora, um pouco presente, né? Mas Jesus, ele instruiu a minha mãe, como diz, a orientar a gente na casa do Senhor. E a gente foi caminhando, servindo ao Senhor. E pelo momento da minha vida eu achava que, muitas vezes, como jovem antes, eu achava difícil as coisas, irmãos. Porque, como jovem, eu queria alcançar as coisas para construir, para conquistar. E era muito difícil. Teve que trabalhar logo cedo para ajudar em casa, não? Trabalhar muito cedo a gente, né? Trabalhar muito cedo, a gente fazia uma coisa ali para trazer o pão para dentro de casa, entendeu? Por isso que a gente aprendeu, assim, por misericórdia de Deus, a gente aprendeu a tocar violão cedo e a gente saiu fazendo uma história dentro dos ônibus, nas praças, através justamente da dificuldade que foi muito grande para mim quando eu era criança e jovem também. Quer dizer, a forma que o senhor encontrou
de trazer alguma coisa para dentro de casa, sempre foi através da música, sempre foi através do louvor? Sempre foi através da música. Tudo que eu tenho, por misericórdia de Deus, foi Jesus mandando através da música. E sempre em coletivo, praças? Nas praças e nos ônibus. Cantando ali. Tinha alguma perspectiva de gravar um... Nesse tempo já era CD? Nesse tempo era disco, né? Não tinha... Era vinil ainda. Era vinil, não tinha... Era bem mais caro, né? Muito caro, não tinha condições nenhuma. Até porque o meu primeiro CD que eu gravei foi em 2001. Eu gravei meu CD em 2001. E tem uma história, na verdade, muito grande, porque depois a gente chegou a casar com a irmã Ana, né? Quero mandar um abraço para a irmã Ana nesse momento. E a gente, quando conheceu a minha esposa, ela passou um pouco de dificuldade, porque tudo que Deus colocou sobre a minha vida era um violão, tá certo? E a fé em Jesus, que é o principal de tudo. E eu cheguei para ela e disse, olha, tudo que eu tenho hoje é só um violão, mas eu creio que Deus há de abrir as portas da minha vida. E o Senhor fez coisas grandes na minha história, irmã Sérgio. Chegou a ouvir muito, esse rapaz não quer nada com a vida, só quer saber de cantar, só quer saber de estar com um violão para cima e para baixo. Chegou a ouvir muito isso? Eu lembro uma certa feita, quero trazer mais na frente, que só resumindo aqui, dizer que quando meu filho mais velho, Davi, que hoje vai completar 18 anos já, ele tinha 1 ano de idade. O do meio, Daniel, estava nos braços, e o caçulinha veio no meio do caminho, né? Minha esposa gestante, e a gente com o violãozão debaixo do braço, minha esposa do lado na época, e a gente andando por todo o ciclo de oração no bairro de Casa Amarela. E muitas vezes a pessoa dizia, já vai ali, ó, que dali só quer estar dentro de igreja, só quer estar com esse violão velho debaixo do braço, não pensa em trabalhar. Mas o projeto que Deus tinha para a minha vida era uma história grande, uma história grande. E a gente passando pelaquela dificuldade muito grande, uma certa feita a gente chegou na porta da igreja, Deus tomou um vaso para mim e disse assim, homem, vou eu fazer uma história nova na tua vida. E naquele momento, irmão Manassés, minha esposa começou a chorar, meus filhos tudo pequeno, e Deus ele foi fazendo uma mudança da noite por dia, meu irmão. Porque quando Jesus ele quer, ele faz, ele abre o mar, meu irmão. Muitas vezes a gente, muitas vezes até na família, não entende a chamada na tua história, mas eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma coisa nova na tua história e Deus vai fechar a boca de muitos a teu respeito. E hoje não somente o senhor, mas, como o senhor diz, eu e meus meninos cantamos para Jesus. A gente sempre tem uma história, esse menino era pequeno, eles com 5 anos de idade, o caçula, o do meio com 6 anos e o mais velho com 8 anos de idade. Aí ele sentadinho, falou, mano, essa situação era tão difícil que a gente praticamente vivia de doações. E eles tinham um sapatinho que um maior do que o outro, eles pequenos na igreja, e colocava sentadinho eles assim, louvando ao Senhor. Mas Deus ele provou a minha fé. E a gente mostrando também para Deus, porque precisamos mostrar ao Senhor no que a gente quer de verdade. Porque tem gente que vê as pessoas assim, acha que foi de um dia para o outro. Não, irmão, foi muito sofrimento, muito choro, muita noite. Tem uma história, né? Tem uma história. Minha esposa foi uma base na minha vida em acompanhar a minha história, em carregar realmente a batuta, a irmã Ana. E eu glorifico a Deus pela vida dela. Porque muitas vezes, não, meu filho, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai vencer. E Deus foi fazendo realmente uma coisa nova. Agora, na fase da adolescência, a gente sabe que é uma fase complicada, né? De indecisão, de busca, de conhecimento. Como é que foi a vida do Ailton Ramos adolescente? Sempre permaneceu na igreja? Houve aquela fase de frieza espiritual, como acontece na vida de muitos? Enfim, como é que era o jovem, o adolescente Ailton Ramos? Eu tive uma fase da minha vida
dos meus 15 anos, 14, 15 anos, até os meus 18, né? A gente foi batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos de idade. Em acampamento 1, né, na área 40. Fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos. Aí, com até os meus 15 anos, era a presença de Deus. Mas quando chegou a faixa etária de 16 anos de descobrimento, a gente teve um certo espiritualmente, frieza certo? Por não ter ninguém para acompanhar por perto. Hoje tem muitos jovens, eu entendo muitos jovens, tem pessoas que criticam os jovens, muitas vezes por ver assim, mas eu quero dizer que os jovens, Jesus, ele tem um projeto na vida dos jovens. Por isso que hoje eu tenho uma base em passar para meus filhos. Eu glorifico a Deus por ter essa base para passar para meus filhos, porque eu passei antes, foi muito difícil. Mas o Senhor falava para mim que ia estar sempre comigo, do meu lado, me orientando, nos levando. E hoje glorifica a Deus, porque o Senhor nunca permitiu tal coisa acontecer na minha vida. Eu glorifico ao Senhor. Que bênção. Na igreja, sempre empenhado no louvor, gostava também de ministrar a palavra, eu gosto ainda. Como é que é o Ailton Ramos jovem? Era aquele jovem de pregar também, de estar envolvido com a campanha, enfim. Envolvido com a campanha, a gente evangelizava, né, com violão, sempre com violão. Sempre com violão de lado. Sempre com o violão de lado, evangelizando, né, e fazendo a obra de Deus. E de vez em quando trazendo a palavra, será que na verdade a gente nunca foi aqueles pregadores, mas sabemos falar de Jesus e sabemos dizer que Jesus salva, cura e ainda batiza com o Espírito Santo. Tem algum sonho além do cantar, de gravar? Profissionalmente, sonhava com alguma profissão ou chegou até a tentar? A nossa história foi uma história muito bonita pelo fato que a gente ouviu falar de nosso presbítero, um irmão que hoje é presbítero, né, Herivaldo Lira, e ele deu uma grande oportunidade a gente em 2004, quando eu cheguei lá no estúdio dele, falando: irmão, eu sou cantor, me ajuda, eu trabalho cantando nos ônibus. E ele ficou lá sentado, ele fez: canta um louvor para a gente ouvir. E a gente começou a cantar lá. Ele fez: irmão, vou te ajudar. E foi uma história impactante sobre a minha vida, porque Deus, ele começou a trabalhar naquele momento, juntamente do presbítero Herivaldo, que abriu as portas, deu a mão e, por misericórdia, até hoje estamos juntos, trabalhando com ele. Até hoje? Até hoje. Junto com o Herivaldo? Desde 2004. Presbítero Herivaldo. E qual foi o primeiro título do primeiro trabalho? O primeiro do trabalho foi Deus Falou, Tá Falado. Deus Falou, Tá Falado. Composições suas? São nossos, por misericórdia de Deus, né? Juntamente com meus filhos. Ah, que benção. Agora, falando um pouquinho da sua vida, o senhor falou um pouquinho do casamento e tal. Agora conte pra gente com mais detalhes como o senhor conheceu a irmã? Ana. A irmã Ana. A irmã Ana Ramos. A irmã Ana, a gente tem muito a falar porque temos uma história, né, de 20 anos, por misericórdia de Deus, e enfrentamos muitas dificuldades. Eu digo isso como no financeiro também, porque todo pai de família, ele deseja dar o melhor a seus filhos, melhor à sua família. E eu me lembro uma certa feita, irmã Manassés, que Deus, ele fez uma coisa assim sobre a nossa vida para que a gente passasse pelo deserto. Porque a dependência em Deus é uma coisa mais, uma experiência, né? Realmente é pessoal. E a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, porque na época a gente passou 3 anos, né, desempregado. Quando casou, estava trabalhando ou não? Não, estava desempregado. Já casou desempregado. Verdade. Já é uma grande dificuldade aí. E 3 anos se passaram e Porta fechada. Porta fechada. Porta fechada mesmo. Nesses 3 anos já veio o filho, não? Os 3 anos foi que, na verdade, veio
veio uma história, veio o Davi, Daniel e o Darlan. Nesses 3 anos? Os 3 já veio já o maior de menino. Tá? E Jesus foi uma experiência muito grande, porque Deus ele fez mostrar que eu realmente dependo do Senhor. Colocava currículo em todo canto, mas Deus dizia assim, só irei abrir a porta no tempo. E aí é que está, irmão, ser dependente de Deus, mas eu quero dizer que nunca realmente Deus permitiu faltar, né? Quando não tinha pela manhã, amém, mas Deus mandava à tarde, quando não tinha tarde, mas à noite o pão estava sobre a mesa, porque Jesus ele é fiel, aleluia. E a gente lembra quando minha esposa, ele menino era tudo pequenininho, chegou a faltar a massa, né? E minha esposa acordou a gente de madrugada. Meu velho, Rodolfo foi lá assim, velho, acabou a massa. Isso era 1h da manhã, eu disse, minha filha, 1h dessa. E minha mãe estava lá, de joelho, mamãe, escutou. Ela perguntou assim, vê lá se ainda tem um pouquinho de farinha lá na panela lá. Foi aí que eu descobri, eu disse, mas mãe, farinha, mãe. Acabou a massa, ela foi lá na beira do fogão e começou a peneirar lá e fez aquele migalzão, falta para os meninos. Rapaz, eu confesso dizer que quando os meninos eram pequenininhos, eu tomava 12 mamadeiras, meu irmão. Os meninos, eu tenho que trabalhar muito, viu? E meus filhos... Trabalhar em triplo. Aleluia. Triplicado. E minha mãe foi lá, irmão Manassés, fez lá aquele migalzinho de farinha e quando deu aos meninos, cada um tomou um migalzinho, mas foi um santo remédio, que a massa é forte, né? Aí eu descobri que foi melhor do que a massa. O menino ficava com aquele portão bonito e foi até de manhã. Eu disse, olha, minha filha, o segredo é esse aí. Aleluia. Eu quero dizer que Jesus não deixa faltar na tua casa, não, meu irmão. Deus, ele vai mandar e vai fazer uma coisa nova. Amém. Agora, como é que era a expectativa de um casal que o provedor da casa, né, que é o homem desempregado, aí a esposa descobre que está grávida ali do primeiro filho. Como é que ficava a cabeça do Ailton Ramos, dizendo, Jesus, agora serão 3. Se 2 já é difícil, 3. Quando estava no segundo, quando ela falou assim, meu velho, mas viu, Jesus está nos presenteando com mais um filho. Irmão, botei a mão na cabeça, disse, Jesus, que o projeto era para um, né? E veio o segundo, eu confesso dizer que eu fiquei... Vocês tinham um projeto para um filho só? Para um filho só. Filho apenas. Eu nunca esperei 3 filhos, um monte de menino. Eu digo, Jesus, e agora, Senhor? Aí o primeiro veio o Davi, depois veio o Daniel. No Daniel, eu disse, Jesus, e agora? Aí foi justamente no meu filho Daniel que Deus nos levou a nos chamar para dentro dos ônibus. Deus disse, o que é que tu tem nas mãos? Eu disse, Senhor, o que eu tenho é só um violão. Só um violão. E eu peguei o violão e disse, verdade, Senhor. Fui para dentro dos ônibus, comecei a fazer a obra do Senhor. Já tinha o CD? Não, ainda não. Não tinha não. Aí foi com a cara e a coragem. Cara e a coragem, viu? Foi batalhando mesmo. E a gente foi para dentro dos ônibus e Deus, até hoje, além do Senhor tendo abençoado no material, que foi para trazer o pão para dentro de casa, e espiritual para trazer para muitas pessoas dentro dos ônibus, que o Senhor, Jesus, ainda faz na terra. Um fato, nós já tivemos o prazer de entrevistar o Ailton Ramos no programa Altar de Deus pela AM 580, e tem algumas histórias realmente surpreendentes, né, na trajetória de Ailton Ramos, que ele vai contar Vou segurar para o segundo bloco, Ailton, mas assim, qual o momento mais crítico na sua vida em relação aos filhos, né? Depois veio mais um e continuava desempregado. Qual o momento que você poderia dizer assim, esse foi o momento mais difícil que nós passamos? O momento mais difícil é, como havia falado, em colocar todo pai de família quer dar o melhor e a pessoa colocar a mão no bolso. Não tem nada.
e não tem nada. Meu irmão, uma certa aflição, feita, né? Fiquei, confesso que desesperado, e Deus nos provando ali. Eu disse, Senhor, me ajuda, eu quero dar o melhor à minha família. Abra a porta, Pai. E o Senhor disse assim para mim, no meu coração, eu ouvia nitidamente a voz de Deus. Disse o meu coração, disse, filho, vou eu abrir a porta para você. E a gente passou aquela noite orando. É como sempre digo, irmã Marcelo, Deus, Ele levantou a minha esposa, realmente a irmã Ana Ramos, para realmente pegar junto comigo na mão e a gente vencer esse obstáculo. Porque ser pai de família não é fácil não, meu irmão. Mas o Senhor, Ele honra. O Senhor, Ele honra. Quero dizer para você, meu irmão, se você está passando pela dificuldade na tua casa, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai mandar, aleluia, e vai fazer na sua vida o que você nunca pensou em ter. Deus vai colocar nas tuas mãos, creia. E Deus fez na minha vida, irmão. Chegou momento de Deus tocar no coração de alguém e o senhor está precisando de uma certa quantia e de repente alguém bate lá no portão, né? Aconteceu isso já? Tem uma história muito grande sobre isso aí, né? Segura aí, então. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Lição de Vida, entrevistando hoje o cantor Ailton Ramos. Estamos de volta com o nosso programa Lição de Vida, levando até você experiências marcantes de transformação, de renovo, do que Deus tem feito na vida de muita gente. E se você também é uma história, é uma lição de vida, conte pra gente. Mande-nos um e-mail para o liçãodevida@rbc1.com.br. Você pode também enviar uma carta para a Rua Imperial 1638, São José, Recife, CEP 50090000, ou ainda pelo número que aparece aí no rodapé do seu vídeo, o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua história para nós. Vamos continuar conversando com o cantor Ailton Ramos. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre uma surpresa de Deus. Em algum momento o senhor precisou de algum recurso, não tinha naquele momento e Deus enviou, chegou na sua porta? Irmão Manassés, Jesus fez um de repente, uma certa feita na nossa vida. Quando a minha esposa, a irmã Ana, disse assim para mim, meu velho, não tem nada no armário. E eu disse, eu também não tenho nada na carteira. Mas eu creio que Deus vai mandar, minha filha. Eu peguei os meninos, eu disse, abre os armários todo dia, só para quem crê mesmo. Amém. Jesus ainda faz. A gente abriu o armário, era uma parte assim, umas 6 horas da noite, lembro-me bem. 6 horas a gente abriu e deu glória nos armários abertos. Irmão Manassés, Jesus ainda faz na terra ainda. Eram umas 6 horas da noite, a gente abriu todos os armários. Aí eu botei os meninos, chamei logo o mó de meninos, disse, minha filha... Venha-se embora. Venha-se embora, coloquei eles assim. E ele, papai, vai acontecer o quê, papai? Eu disse, aguarde, porque eu estava fazendo aquele negócio, a fé estava... Mas eu disse, eu creio, Senhor, que o Senhor falou que se a gente tiver um grão de mostarda, o Senhor faz coisa grande. Mas, irmão Manassés, deu 7 glórias, com o armário aberto, mas eu gritava, o pequenininho que ele queria, o Daniel do meio, que já está grande, que ele gosta muito de comer biscoito, mas ele dava tão alta a glória, tão grato que ele chegou no céu. Essa chegou. E a gente começou a dar glória. Quando foi, disse amém. Disse, eu creio que quando a gente fosse cantar em lugar, Jesus ia fazendo, pois Deus ele fez uma surpresa muito grande. Quando foi no outro dia, numa partezinha assim era quase meio-dia, de repente bate no portão
E quando Deus ele faz, ele manda com endereço, chamando pelo nome. E eu quero dizer para você, irmão Manassés, só aqueles que crê, a gente não saiu dizendo nada a ninguém. Porque por misericórdia de Deus, a gente fica boca fechada, só contando a história a Deus, a Jesus. E a gente, quando foi no outro dia, ia dar meio-dia, de repente no portão, eu na moto, fiquei meio assustado. Isso é uma encomenda. E quando eu abri o portão de minha casa, irmão Manassés, estava lá uma moto que era de uma entrega, e aqueles baralhos bem grandes, era 2 baralhos, um embaixo e o outro em cima. Você que é o irmão Ailton Ramos. Eu disse, eu mesmo. É porque tu encomenda para entregar ao senhor essa feira. Quando eu olhei assim, irmão Manassés, disse, não, pai, não é aqui não. Ele fez, mas o seu nome não é Ailton Ramos, e o nome da sua esposa é a irmã Ana. Ele disse, é ela mesmo. Pois, mano, mandaram isso aqui na sua casa. Irmão Manassés, tinha de tudo. Glória a Deus. Deus, ele fez um negócio tão grande, e eu fiquei como menino naquela hora. Comecei a chorar, chamei os meninos, a gente chorou abraçado, porque o Senhor, ali, o mesmo Deus que operou no passado, lá no deserto, amém, que mandou maná, mandou, aleluia, codorna, mandou a carne, é o mesmo Deus do presente. Eu quero dizer que Deus, ele vai te surpreender, aleluia. E foi aquele negócio, o menino, quem foi, papai? E a gente ficou surpreso, e tudo bom e do melhor. Foi tanta carne, irmão Manassés, que a gente saiu também mandando um pouco para alguns dos vizinhos. Ainda abençoou os vizinhos. Ainda abençoou os vizinhos. Foi muita coisa. Foi coisa que a gente pensou 4 meses sem fazer compras para dentro de casa. Para o senhor ter ideia da maneira como Deus ele mandou a proporção. 4 meses sem se preocupar com feira. Nada. Jesus mandou tudo e ele fez assim, o rapaz quando botou tudo para dentro de casa, e a gente chorando naquele momento, chorando, ele fez, irmão, mas ainda tem mais uma coisa. Aí ele, rapaz, foi lá para testemunhar, porque a pessoa mandou, veio testemunhar, fez, mandaram isso aqui também para vocês, um envelope. Eita, meu Deus. E abri o envelope, quando abri o envelope, aquela quantia abençoada. Glória a Deus. Aí foi que quase que eu tinha um negócio na hora. E o menino começou a dizer, papai, vamos dar mais 7 glórias, papai. Jesus é fiel, irmão Sérgio. Que benção. Quero dizer que Deus ele vai suprir na tua vida. Deus ele vai suprir, não se preocupe. Glória a Deus. Você que está em casa agora, meu irmão, que está preocupado com alguma coisa, eu quero dizer que continue orando, buscando ao Senhor de joelho, porque o Senhor, eu sempre gosto de dizer, Ele vai fazer uma coisa nova na tua vida e vai envergonhar o fofoqueiro. Agora, é essa diferença, né? Glorificar a Deus quando não se tem nada. Glorificar a Deus quando a gente tem dinheiro no bolso, quando a gente tem um armário cheio, é muito bom. Mas dar glória quando se abre o armário e não tem nada dentro, é dizer que Deus é Deus de providência. É o Deus que faz uma coisa nova. E Deus honrou essa sua fé. Deus honrou a minha fé. Eu sempre digo, irmão Manassés, que a irmã Ana, a fé que ela tem, porque o segredo daquele que, na verdade, está louvando, aquele que está pregando, mas aquele que está por trás, como se diz a história dos bastidores, né, da cortina, que ela, de joelho, ela tem um segredo com Deus. E não é fácil, né? A gente sempre lembra da mulher de Jó. No momento mais desesperador, ela disse, abandona esse teu Deus e te mata, né? E morre. E Deus preparar uma pessoa que pudesse suportar tudo isso juntamente com o Senhor, né? Anos desempregado, com filhos, chegando a passar este momento de não ter nada nos armários, mas ela ali com o Senhor dizendo, não, Deus vai mandar, vai enviar. Ela sempre teve essa fé e transmitir para mim e para os meninos. Eu costumo dizer que Deus levantou ela verdadeiramente para me ajudar na terra. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque o Senhor é Ele que dá essa motivação sobre a nossa vida, irmão Sérgio. Agora,
uma das coisas que o senhor falou no momento de aperto, Deus tocou no seu coração para ir nos ônibus, nas praças cantar, não tinha CD ainda. Não. Já aí, já enfrentou muitas dificuldades de alguém querendo se opor, de alguém que se levantou até mesmo para fazer alguma coisa contra o senhor nesse momento que estava ali cantando? Eu tenho uma experiência em cantando dentro dos ônibus, quando a gente entrou para cantar e o pessoal estava largando e a gente se identificou, o pessoal, e um rapaz lá, estava lá no ônibus, muito alto por sinal, muito forte. Ele fez para mim assim: irmão, estamos cansados aqui e não estamos querendo ouvir nada. Isso ele falando para ele mesmo. Aquela multidão, os pessoal sentado, que era aqueles ônibus bi-ônibus, né, que é muito grande, sanfona, aqueles ônibus sanfona, né? Estava lotado o ônibus. Eu disse: homem, estou aqui para ganhar meu pão. Ele fez: se você cantar, eu vou aí, vou bater em você. E eu estava junto com o cobrador disse para mim assim: irmão, não canta não. Mas aquele negócio mais forte dentro de mim, eu até pensei, irmão Manassés, que eu disse, eu ia parar naquele momento. Baixei a cabeça, mas Deus no meu coração diz assim: cante. Cante. Porque eu ainda derrubo o gigante na terra. Aleluia. E a gente começou a louvar o Senhor. Eu fechei os olhos e disse: cobrador, eu vou cantar para Jesus aqui. Eu fechei os olhos e comecei a cantar para o Senhor. E quando eu comecei a louvar o Senhor naquele momento ali, o medo era tão grande que eu cheguei a sentir, eu confesso dizer que eu sentia a quinturinha no pé do ouvido assim, viu? Já estava esperando. esperando. Já estava preparado para apanhar mesmo. E naquela hora eu comecei a cantar: se as águas do mar da vida. Muita gente ficou lá atômico, e quando abri os olhos, quando chegou naquela parte: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Quando abri os olhos, aquele homem estava chorando naquele momento. E Deus, ele fez uma coisa grande naquele momento lá dentro do ônibus. Todo mundo começou a chorar. E principalmente aquele que disse que ia se levantar para bater em mim, estava lá chorando na presença do Senhor Jesus. E Deus fez uma coisa nova. Glória a Deus. São esses desafios, né, na vida do crente, na nossa vida espiritual. É não temer, muitas vezes, não é desafiar o mal, mas você sentiu um impulsionamento do Espírito Santo porque queria falar com ele, né? Inclusive ele que disse que ia lhe bater, e o Espírito Santo queria, na verdade, falar com ele através deste louvor. Aí, quanto tempo depois foi esse encontro com o Herivaldo, né? Foi o senhor mesmo que foi lá conversar com ele, já o conhecia? O presbítero Herivaldo apareceu na nossa vida porque foi um intermédio de um rapaz que disse: rapaz, tem um irmão ali no estúdio, o estúdio Renascer, o estúdio Renascer, tá, ele grava a pessoa, alguém você não pede uma ajuda a ele? E a gente chegou numa situação que na época sem condições financeiras, né, de vestes, e a gente chegou lá, ele olhou assim, nos atendeu muito bem, porque ele é muito educado, né, glorifica a Deus pela vida dele, e a gente entrou, ele abraçou a causa de uma maneira muito grande. E através do presbítero Herivaldo, Deus começou a abrir a porta sobre a nossa vida, irmão Manassés. Foi uma coisa bem de Deus, porque tem que ser de Deus. Isso no ano de 2004. E o senhor já falou o título, mas já esqueci. O primeiro CD foi... Deus Falou, Tá Falado. Deus Falou, Tá Falado. E como é que foi depois da gravação desse trabalho? Os irmãos honraram, começaram a lhe convidar para as festividades, enfim, como é que foi a vida do Ailton Ramos depois da gravação do CD? Depois da gravação do disco, né, do CD, a gente, Jesus foi abrindo as portas, a gente começou agora ainda com os nossos materiais para o ciclo de oração, e os convites foi surgindo, e Deus foi levando a gente além, e até hoje louvando a Deus, louvando ao Senhor Jesus. Já foi para outros estados? Viajando para todos os estados, Paraíba, todo o Nordeste. Que bênção. Enfim, né? Glorificando a Jesus. Passa um filme na sua cabeça quando de repente está ali viajando,
recebe um convite e de repente essa história sua de tanto sofrimento, de passar por escassez, começa a passar um filme na sua cabeça? A gente, sempre quando eu estou com minha família no carro viajando, eu lembro-me, muitas vezes, eu dizia, minha filha, antigamente a gente não tinha condições nem de comprar um picolé. Porque já chegou momentos na minha vida de querer, muitas vezes, R$1 e não tinha no bolso. E Jesus fazer realmente uma coisa nova, somente esse Deus maravilhoso, irmãos, para fazer na nossa vida o que fez e o que faz na vida daquele que desce, que procura e honra esse Deus maravilhoso. Agora, os seus filhos, né, os 3, também cantam, já gravaram CD, inclusive. A referência deles, claro, começa em casa, mas o senhor notou que foi algo assim espontâneo. Eles, realmente, quem conhece os The Ramos sabe que tem talento, que cantam, que tocam muito bem, mas foi espontâneo, surgiu deles, assim, e o senhor foi notando, dizendo, os meninos têm talento. Uma certa feita, quando a gente voltou de algum episódio dos ônibus, e a gente chegou um pouco desanimado. Quando eu cheguei na porta de casa, que eu vi os meninos, eles tudo pequenininho cantando, depois da batalha me coroará, Deus me coroará. Eles tudo pequenininho. E quando eu cheguei foi tão impactante assim, e Jesus falou no meu coração, vou eu usar os teus para louvar também para mim. E hoje é uma família de levitas, né? Eu e meus filhos louvando ao Senhor Jesus. Foi espontâneo, porque na verdade eu nunca, tal coisa, obriguei meus filhos a aprender a tocar, a cantar. Não. Foi realmente chamada de Deus na vida de meus filhos. Tanto é que é dom, né? Eu já me esforcei para cantar e não tenho nenhum talento. É dom de Deus mesmo. Os 3 cantam e tocam muito bem. Agora, depois do primeiro CD, veio mais quantos CDs? Veio mais, depois do primeiro, veio mais 5 CD. Mais 5 CDs? No volume 7, né? Mais 6 CD. No volume 7 agora, estamos lançando agora, Por Misericórdia de Deus. Agora, a história com o cantar nos coletivos não parou? É assim, eu digo sempre, muita gente me pergunta, irmão Ailton Ramos, como o senhor pode conciliar, mesmo viajando, essa correria toda? Porque se tornou uma história minha, irmão Sérgio. Onde Jesus abriu a porta para mim, muitas vezes eu sempre busco um tempo em cantar dentro dos ônibus, porque existem almas que precisa de ouvir, que está lá, muitas vezes precisando de uma palavra do Senhor. E a gente chega louvando a Deus, cantando para Jesus dentro dos ônibus. Cheguei uma experiência muito grande também com o motorista, né? O motorista, ele dirigindo o ônibus, de repente, quando cantando, vai dar tudo certo. E ele estava louvando a Deus, todo mundo cantando na presença de Deus dentro dos ônibus. E o motorista encosta. E até eu pensei que ele ia mandar a gente descer nos ônibus. E ele disse, irmão, Deus falou profundamente no meu coração. Glória a Deus. Já estava preparado para deixar minha família. E Jesus falou comigo aqui, através dessa música, ele falando, através do louvor. E o louvor, ele tem quebrado realmente correntes, quebrado o arco dos fortes. E Deus tem nos honrado dentro dos ônibus. Quer dizer, uma coisa que começou meio que por uma necessidade, né, de ir ali cantar, depois pedir uma ajuda, hoje o senhor encara como uma missão de Deus para a sua vida, né? Não é mais necessidade, mas está ali levando a palavra através de um louvor. Hoje eu sempre falo que eu me considero assim um missionário dos ônibus. Um missionário dos ônibus porque muitas almas lá dentro, sedento. Eu não preciso, muitas vezes, assim, estar tão distante, quando muitas pessoas estão por perto, tantas mães que estão nos ônibus, pelo seu filho que está nas drogas, que está na prisão, tantos lares sendo destruídos, e estão lá nos ônibus ouvindo que Jesus restitui, que liberta,
e faz uma coisa nova dentro do lar. E como já deu um exemplo aqui, muitos desafios, né? Porque é um coletivo, há pessoas de diferentes credos ou de credo nenhum, mas no final todo mundo ouve a palavra de Deus e muitas vezes se emociona. Qual a sensação que o senhor tem quando está ali cantando e vendo de repente alguém enxugando uma lágrima, não querendo que os outros vejam que está chorando, mas não consegue se conter? A maior sensação que eu senti foi uma senhora aparentando ter uns seus 60 anos de idade, e ela falava da religião dela e disse: irmão, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui dentro de mim. Amém. Que você em momento nenhum falou, nem agrediu minha religião, mas falou sobre esse Jesus. E aquele povo proclamando o nome de Jesus dentro do ônibus. Para mim, uma satisfação muito grande. Há um gozo na minha alma espiritual, porque só quem faz isso é Jesus, é Deus. Hoje é tranquilo subir num coletivo e cantar? Há um nervosismo? Porque lembra a primeira vez que foi? Primeiro desafio, pegar qual ônibus, em que horário, como é que eu vou chegar lá? Quer dizer, é muito difícil, né? Principalmente para quem tem timidez, enfim, foi uma necessidade. Mas lembra a primeira vez que se colocou ali na frente de um coletivo para cantar? A primeira vez que a gente entrou num coletivo para cantar, irmão Manassés, foi desafiante, viu? Porque quando a gente pegou o primeiro ônibus que entrou, quando eu olhei todo mundo que estava sentado assim, que a gente fica de frente para o pessoal, que todo mundo olhou assim, eu desci do ônibus. Não teve coragem. Meu Deus, não tive coragem. Senhor, me ajuda. Aí estava na integração, podia subir e descer livremente. Integrado de Macaxeira, que foi uma história, realmente um palco sobre rodas. Um palco sobre rodas. A gente subiu no ônibus, foi a segunda tentativa. Subiu, aí foi na hora que um rapaz fez: opa, abençoado, vai fazer o que aí? Aí eu desci do ônibus. Na terceira tentativa, eu disse: agora Jesus disse: agora você vai. E a gente começou na terceira tentativa, que eu peguei o violão e comecei a cantar bem baixinho, cantando bem baixinho assim, e o pessoal começou a fazer assim. Quando disseram assim: irmão, canta mais alto. Quando disse: canta mais agora, eu disse: agora o povo está gostando. Aí a gente começou a cantar para Jesus, e até hoje, louvando a Deus, nas feiras. Ah, vai para as feiras também? Vai para as feiras, a gente irá trabalhar nas feiras também, cantando o ar livre, né? Pô, o pessoal está comprando lá tomate, cebola, e a gente está lá falando de cantando para Jesus. Os meninos, quando não estão na escola, estão lá também com o senhor? Nas férias dos meninos, praticamente, foi forte, viu? A gente viajou por todo o Nordeste, cantando nas praças, nas feiras, de todo o Nordeste, cantando para Jesus. E é um desafio também, porque enquanto vocês estão viajando, Deus está guardando também, está dando livramento nas estradas. Houve algum momento de perigo, de medo que vocês enfrentaram nessas viagens? Na viagem que a gente enfrentou, irmão Manassés, a gente sofremos um acidente terrível, né? Sentido Paraíba, e estava chovendo muito. Aí a gente conduzindo o carro, e o carro deu aquaplanagem, né? Deu planagem no carro. Aquaplanagem, Pegou um espelho d'água. Espelho d'água. Rapaz, eu perdi a direção. Meu Deus. A família toda estava dentro? Estava todo mundo dentro. E Deus já havia falado antes: aguarda o grande livramento. Amém. Agora, quando Deus ele fala assim, eu tenho até medo quando Jesus usa uma pessoa dizendo: aguarde uma surpresa. Eu pergunto para a pessoa: é surpresa de quê? Porque eu tenho até medo. Mas se Jesus falou, ele se responsabiliza. Aí a gente foi, perdeu a direção do carro, só me lembro quando eu disse Jesus. E era uma ribanceira muito grande. Meu Deus. E quando a gente bateu naquele encostamento, né? O pessoal fala encostamento de aço. Sim, sim. Encostamento de aço, bateu ali,
e o carro parecia que tinha estacionado. Foi a mão de... Mas um pouco a gente saía capotando com Pela todo mundo. ribanceira, meu Deus. E eu meti a cabeça no vidro, que estourou o vidro da frente, amassou, ficou todo coisado ficou só os estilhaços do vidro, mas não aconteceu nada comigo. Um grande livramento. Termino tudo no cinto, né? Glória a Deus. E eu glorifico ao Senhor Jesus por esse grande livramento. E a gente quer ouvir um trechinho do seu louvor, mas antes quero deixar levantado para suas considerações finais, que a gente vai terminar hoje diferente, a gente vai terminar hoje com louvor. Fique à vontade para suas considerações. Eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Ailton, por ter aberto as portas. Muito obrigado, meu pastor, pastor vice-presidente, pastor Ailton Júnior. E glorifico a Deus pelo meu coordenador, Joel Santiago. Muito obrigado, meu coordenador. Glorifico a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos. E eu quero louvar Jesus e dizer para você que Deus faz uma coisa nova. Amém. Para você, o nosso muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. O nosso Lição de Vida, com certeza Deus falou fortemente ao seu coração. A paz do Senhor Jesus. E a gente encerra com um Deus vai fazer uma coisa nova. Uma coisa nova. Aleluia. Deus vai fazer uma coisa nova na tua família, e quem viver verá o que Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer, aguarda uma coisa nova. Uma coisa nova, e quem viver verá o que Deus vai fazer. Deus me trouxe aqui para te dizer, creia, meu irmão, chegou o tempo de cantar, meu irmão. Creia, chegou o tempo de Deus exaltar você. Sabe por quê, meu irmão? Vai ser no de repente que Deus vai fazer. Aleluia. No princípio das tuas súplicas desceu a ordem. Deus é mistério na tua vida, meu irmão. Ele enviou o anjo com a vitória nas mãos. Marque o dia, a hora. Marque o dia, a hora do teu culto de ação e graça, meu irmão. Marque o dia, a hora. Vai ter banquete, meu irmão. Cante você de casa. Deus vai fazer. Cante mais assim, Manassés. Uma coisa nova. Uma coisa nova. E quem viver verá o que Deus vai fazer. Deus vai fazer uma coisa nova, meu irmão. Uma coisa nova. E quem viver verá naquele lugar. Aguarde o que Deus vai fazer. Aleluia.